Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Capítulo 3, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eu vou fazer uma pergunta, a resposta está no texto, no versículo que eu li, e está fácil de responder. Para que é que Pedro e João subiam ao templo? Para orar. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa aqui, alguma esmola, certo? Versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eu quero ler mais 2 versículos. Um está no capítulo 3 ainda, o versículo 16, que diz assim, Pedro agora prega e ele diz: pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O outro versículo está no capítulo 4, o versículo 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Senhor, fala conosco. É a tua palavra que foi aberta. E embora eu esteja aqui com o esboço de uma mensagem, nós cremos que ele o é muito pobre diante de tudo aquilo que o teu Espírito pode falar a cada coração aqui nesta manhã. Aqueles que nos acompanham também pela internet, Senhor, fala, mas que não seja apenas a voz de homem, mas que seja a voz do teu Espírito alcançando os corações. Em nome de Jesus, amém. É interessante que Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo, o Verbo encarnado, o Criador de todas as coisas, que foi reconhecido em figura humana, aquele que estava no princípio com Deus, e segundo a palavra do Senhor, era Deus e o permanece sendo. Quando nesta terra ele se dedicou, e não foi pouco, à oração.
Jesus, e basta você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos que narram a caminhada de Jesus aqui, uma vez que ele foi encarnado, se fez carne, que você vai perceber o quanto Jesus se retirava para lugares solitários e com um propósito: orar, estar com o Pai, conversar com Deus. E ele não se dedicava pouco tempo a isso, passava horas. E muitas coisas que aconteceram com Jesus aconteceram envolvidas por essa prática, por essa atitude de oração. E quando Jesus morre, se manifesta aos seus discípulos, sobe aos céus e derrama do seu Espírito, a sua igreja, ela é chamada, convocada, impulsionada para uma vida de oração. E é interessante que os mesmos discípulos que, quando Jesus se retirava para orar, em alguns momentos ele leva os seus discípulos com ele, e ao invés dos discípulos participarem daquela reunião de oração, o que é que os discípulos faziam? Dormiam. Eu estava lendo 2 textos na semana e me chamaram a atenção. Quando a gente olha lá para o momento em que Jesus está no Getsêmani, e ele pede aos discípulos para que vigiem com ele, para que orem com ele, ele se afasta um pouco e quando ele volta, estão dormindo. Ele chama a atenção deles, se afasta, ora, aquela oração de agonia, e quando ele volta, eles estão dormindo. Ele se afasta de novo, ora, e quando ele volta, estão dormindo. E eu olhava para esse texto e pensava, puxa, era um momento difícil. Era um momento delicado, era um momento complicado. Os discípulos deviam estar sentindo o peso do momento e por isso eles dormiam. Mas aí, eu fui para outro texto, que é o momento em que Jesus é transfigurado. E aparece Moisés de um lado, Elias do outro, ambos falando com Jesus sobre a sua caminhada para a cruz. E o texto lá diz, sabe o quê? Que os olhos dos discípulos que lá estavam pesados de sono. Eles não conseguiam acompanhar Jesus, queridos, no que dizia respeito à intimidade, o tempo, o investimento na presença do Pai. Não importa se era um momento agradável, como o da transfiguração, onde uma janela do céu foi aberta ali sobre Jesus, e ele simplesmente se transfigurou diante deles, Elias de um lado, Moisés do outro, ou se é um momento de densas trevas, como foi ali o Getsêmani, onde Jesus em agonia orava ao Pai, e a agonia era tão grande que ele transpirava sangue. Mas em ambos os casos, os discípulos não conseguiram. E é interessante que tem um momento, não conseguiram acompanhar Jesus na oração, no ritmo, na dinâmica do céu, manifestada aqui na terra, na pessoa de Jesus. E é interessante que tem um momento em que os discípulos, isso também está nos evangelhos, e é o momento onde Jesus vai ensinar o Pai Nosso, que os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar. Dormir a gente já sabe, Jesus, dormir é com a gente mesmo. E não é diferente hoje, né, irmãos? Quem é que já dormiu orando? E tem uns que são bons assim na desculpa, eles dizem assim, pastor, é que uma paz. Tomo o coração e eu durmo. É interessante que essa paz, às vezes, ela vem em 5 minutos, né, irmãos? Nem isso, muitas vezes. Acontece comigo também. Mas
Os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer aprender. E eles não queriam aprender apenas as palavras a serem ditas. Eles não queriam aprender apenas a postura. É deitado ou prostrado, é de joelhos, é de pé, é sentado. Jesus orou de diversas formas. Mas eles queriam principalmente viver a intimidade que Jesus vivia com o Pai. Viver a intimidade que está reservada para momentos de oração. Viver a profundidade daquilo que Jesus vivia diante dos olhos deles. Algo que sobrepujava os desejos da carne. Por cama, sono, travesseiro, descanso. Para Jesus, passar uma noite em claro na presença do Pai não era algo cansativo, mas era algo revigorador. Oração para Jesus não era algo que o colocava para baixo, mas era algo que o jogava para cima. Oração para Jesus não era algo que o abatia, mas era algo que o animava. Oração para Jesus não era um lugar do qual ele fugia, mas de repente não tinha mais como fugir e tem que orar. Oração para Jesus era um lugar. E lugar aqui, por favor, só para a gente entender, porque é muito mais que um lugar, mas era algo para o qual Jesus corria. Para Jesus, estar com o Pai era mais importante do que estar em qualquer lugar e fazendo qualquer coisa. E quando a gente olha para o derramamento do Espírito Santo, e é interessante que antes de Jesus subir e derramar o Espírito, ele disse para os seus discípulos que haviam pedido, dentre muitas coisas, para que Jesus os ensinasse a orar. Ele diz, olha, o Espírito Consolador vai vir sobre vocês. E ele vai ensinar vocês todas as coisas. Tudo que vocês têm que aprender. Tudo aquilo no qual vocês precisam se aprofundar, o Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo vai capacitá-los. E não é só para missão. Vai capacitá-los para a oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, está lá em Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis e segundo a vontade de Deus. E lá tem uma razão para isso. Nós não sabemos orar como convém. O próprio Cristo é um intercessor junto ao Pai. Que coisa maravilhosa! E os discípulos de Cristo aprenderam. E nós também precisamos aprender. E como é que a gente percebe que eles aprenderam? Eles se tornaram homens de oração. Pessoas que não negociavam a vida de oração. Pessoas que realmente valorizavam o estar fazendo aquilo que Jesus tanto fez. E fez porque essa intimidade com o Pai e com o Espírito sempre esteve presente em Jesus, a Trindade, mas também o fez como exemplo para que os seus discípulos o imitassem. E os discípulos do passado, irmãos, aprenderam. Leia as cartas de Pedro, leia as cartas de Paulo, veja o que nessas cartas, o livro de Atos, o que está registrado sobre a vida de oração, não só dos apóstolos, mas da igreja. Da igreja. Homens de Deus eram presos. O que a igreja fazia? Vamos correr atrás de um advogado. Você conhece o juiz? Quem tem dinheiro para fiança? A igreja se reunia para orar. Coisa tremenda. Estava na hora de investir num projeto missionário. O que a igreja fazia? Campanha para arrecadação? Até tem, mas vinha depois. O que a igreja fazia? Se reunia para orar. A igreja está sofrendo perseguição. As tribulações estão aí. Angústia.
fome, nudez, perigo, espada, como está lá em Romanos 8:35, o que é que a igreja fazia? Começava a discutir no Facebook, começava a debater a fé no Instagram, começava a falar mal do mundo. Vocês vão tudo para o inferno, cambada. O que a igreja fazia? Se reunia e orava. Os discípulos do passado aprenderam. E eu estou dentro, viu, do que eu vou falar. Os discípulos do presente precisam aprender. Nós não oramos mais. E quando eu digo pais aqui, por favor, me refiro aos crentes do passado. Nós não oramos mais como oraram os nossos pais. Nós não nos dedicamos mais à oração como se dedicaram os nossos pais. E isso é tanto verdade quando a gente olha lá para a igreja primitiva, como também é verdade quando a gente olha para a igreja da geração que antecede a nossa. E eu fico perguntando, se nós, na presente geração, oramos pouco, o que será da próxima geração? Será que os nossos filhos nos veem orando? Será que os nossos filhos veem, percebem, entendem em nós o valor da oração? Será que os nossos filhos enxergam na vida da gente um relacionamento sincero, profundo, verdadeiro com Deus? São perguntas que a gente precisa fazer. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando a oração está na nossa agenda, automaticamente nós estamos na agenda de Deus. Perceba que eles vão para o templo para orar. E nesse caminho, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quando, guarde isso, a oração está na nossa agenda, nós estamos na agenda de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. E por que é que muitas vezes a gente está fora da agenda de Deus? Parece que a vida cristã é monótona, parece que a vida cristã é chata, parece que a vida cristã não tem graça, parece que a vida cristã foi uma verdade sublime para os antigos. Para nós, parece não ser algo tão maravilhoso, mas uma resposta. E, por favor, não quero esgotar, não, tem muitas outras respostas, mas uma para essa manhã. Talvez nós tenhamos abandonado a vida de oração. E aí, a gente fica fora da agenda de Deus, no que diz respeito ao que Deus quer fazer através de nós. Mas vamos lá. E essa agenda, o que acontece? Eu quero destacar algumas coisas nesse texto. Primeira, o texto diz assim que Pedro e João estão indo à oração e era levado um homem coxo de nascença, ou seja, e a Bíblia vai dizer que esse homem já tinha 40 anos, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Nós não temos ideia de quanto tempo este homem vivia esta rotina de ser colocado ali para pedir esmola. Mas o texto subentende, porque muitos já conheciam esse homem, que era colocado ali na porta formosa, coxo de nascença, para pedir esmola, que ele estava ali há muito, muito, muito tempo. E o texto vai dizer o seguinte, que ele pedia esmola a todos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, perceba que não foram nem Pedro, nem João que viram o homem, foi o homem que os viu primeiramente, viu que eles iam entrar no templo, ou seja, passar pela porta formosa, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. A primeira coisa que eu quero destacar, e o texto vai dizer que ele olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa, e aí Pedro e João diz, olha, não tenho... A ideia é que Pedro falou, mas João estava ali,
está certinho, estou de acordo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E a gente sabe o milagre que acontece. Aquele homem, coxo de nascença, ele é curado, ele é restaurado. Agora eu te pergunto, Pedro e João curaram todos os coxos? Não. Não foram instrumento de Deus para curar todos. Será que havia apenas este lá, este homem enfermo na porta formosa do templo? É certo que não. Deveria haver muitos outros junto com ele. Era um lugar de pedir esmola. Esses dias atrás estava passando no semáforo, onde muita gente fica pedindo, e tinham dois brigando entre eles. Sai daqui, aqui é meu ponto, aqui é meu lugar, aqui é meu, não vai pedir aqui não. E eu falei, Jesus, né? Tem que botar uma plaquinha, esse lugar é meu. Aqui. Imagina se aquele homem poderia ter lá na porta formosa do templo, lugar de movimento, um lugar só para ele. É certo que não. Havia ali muitos outros enfermos. Mas ele pede esmola para Pedro e João, e o texto diz que João e Pedro olham para aquele homem, e a gente conhece a história, o milagre vai acontecer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, e o homem levanta, os pés se firmam, e ele entra no templo louvando ao Senhor junto com Pedro e João. Primeira coisa, quando a gente tem uma agenda que envolve oração, como cristãos, irmãos, nos é dado discernimento quanto ao que Deus quer fazer. E isso é algo que nos falta. E a gente esquece que, como está lá em Coríntios, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E como é que nós, que somos chamados para viver no Espírito, andar no Espírito, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que sejamos uma bênção como testemunhas de Cristo nessa terra, como é que a gente cria esse discernimento acerca do que Deus quer fazer? Estando com Deus. Vida de oração. Oração na agenda. Relacionamento aprofundado, intimidade estabelecida e aumentada dia a dia. Se nós não temos vida de oração, irmãos, vai nos faltar, não tem jeito, discernimento quanto ao que Deus quer fazer. Alguns pensam, não, Pedro e João eles tinham poder, então eles passavam assim, está curado, está curado, está curado, está curado. Vou curar a cidade inteira, sejam todos curados. Era assim, irmãos? Não. O próprio Jesus não fez assim. Jesus curou um monte de gente, mas também não curou um monte de gente. Quem ele quis curar, ele curou. Quem ele não quis curar, ele não curou. Mas ele tem poder para curar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder, mas nós como igreja precisamos ter o quê? Para que então esse poder flua de nós? Discernimento. Senão a gente está querendo fazer o que Deus não quer fazer. A gente está orando por coisas que não estão no coração de Deus. A gente fica martelando em situações, circunstâncias que o Senhor simplesmente não quer mudar, transformar. Enquanto que o Senhor deseja mudar muita coisa, transformar muita coisa, curar muita gente, libertar muita gente, alcançar pelo poder do Evangelho muitas pessoas. Mas muitas vezes a gente não tem discernimento. Lembra, está em Atos também, que o apóstolo Paulo, ele queria pregar na Ásia. Mas diz o texto que ele não conseguiu, ele foi impedido. Mas é interessante que ele não foi impedido pelo inferno, ele não foi impedido pelo diabo, ele não foi impedido pelos homens, ele foi impedido pelo Espírito Santo. E uma hora ele teve discernimento, tentou uma, não vai, tentou duas, não vai, tentou três, não vai, discernimento, Paulo. O
o Senhor quer que a gente, ao invés de vir para cá, a gente vá para lá. Discernimento, irmãos. Pedro e João tiveram discernimento do que o Senhor queria fazer naquele lugar, naquele dia, na vida daquele homem. Como é que eles adquiriram este discernimento? Vida de oração. E oração não é algo desassociado da palavra. Vida de oração e vida na palavra estão juntas. A gente ora na palavra, a gente ora a palavra, a gente ora confiado no que a palavra diz. Em momentos de oração, a gente lê a palavra, Deus fala, a gente responde. Muitas vezes a gente já chega perguntando e Deus responde. A gente entra desencorajado e a gente é encorajado. A gente entra no momento de oração sem direção e a gente recebe direção. A gente não tem saída, mas uma porta se abre na nossa mente, no nosso coração. A gente entra triste e sai alegre. Entra com pecado e sai perdoado. Vida de oração, discernimento. A igreja do Senhor, eu e você, não estamos aqui passando férias, irmãos. A gente não está nesse mundo peregrinando nele, porque o Senhor nos deu um prelúdio da eternidade. Nós estamos aqui em missão, e em missão com Deus. E estar em missão com Deus é estar submisso ao que Deus está fazendo e quer fazer. E desejoso de participar daquilo que Ele está fazendo e quer fazer. Para isso nós precisamos de discernimento. Amém, queridos? E o Espírito Santo dá, como deu a Pedro e João. Vou curar esse homem aí, ó. Vou curar. E o texto dá a entender, né, que Pedro precisou pegar um homem para o braço e levantar. Porque Pedro diz assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O homem acho que ficou lá assim. O cara é louco. Doido. E o Pedro não viu o homem levantar, acho que ele pensou também, ué, será que... João deve ter feito assim, é bom puxar. Aí Pedro vai lá, tá! E ele levanta, e a Bíblia diz que nesse momento firmaram os pés, os tornozelos. E aquele homem não começou só a andar, não. Ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa. Tremendo, não é? Maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus. Discernimento. Peça isso ao Senhor. Agora, não adianta pedir, se não estiver disposto a uma vida de oração. Irmãos, talvez seja o exercício mais difícil para a igreja. E isso é vergonhoso para nós. A gente tem dificuldade de fazer programações, a gente tem dificuldade de fazer eventos, a gente tem dificuldade de participar de congressos, participar de encontros, participar disso, participar daquilo outro. Mas, irmãos, a oração, principalmente a oração em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Como isso é difícil para nós, irmãos. Nesse mundo cada dia mais inquieto, nesse mundo cada dia mais enlouquecido, nesse mundo cada dia mais apelativo e convidativo para que a gente deixe o lugar secreto, nem pense nele e nos envolva com outras coisas. Então a primeira coisa nessa agenda de Deus que se torna nossa, quando a oração está na nossa agenda, é que a gente recebe discernimento do que Deus quer fazer. Em nós, claro, mas também através de nós. Você vai ver que em outros momentos, Paulo está indo procurar um lugar de oração, e é o lugar onde ele encontra umas mulheres, está lá no capítulo 16 de Atos, e ele prega lá, e Lídia se converte, nasce a igreja em Filipos. Coisa maravilhosa. Discernimento, mas estava indo orar. Nos falta discernimento, porque oração não está na nossa agenda.
Precisamos colocar a oração na nossa agenda. A segunda coisa que eu quero destacar, a gente passa a ter discernimento quando a gente tem uma vida de oração ali com Deus, da real necessidade do mundo e, consequentemente, das pessoas. O cara estava pedindo esmola. Era de esmola que ele precisava, irmãos? A esmola mudaria a vida dele? A esmola acrescentaria algo à situação que ele vivia? Não. Não. E é interessante que o texto vai dizer assim que Pedro e João param, dizem para o homem, olha para nós, e ele olha esperando receber alguma coisa. Coisa aqui, meu irmão, não é nada celestial. Ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele. Não passava nem perto da cabeça dele. Alguma coisa é uma moedinha, pelo amor de Deus. A gente encontra aqui no semáforo, né? E eu gosto de fazer isso, faça também, é bom. O cara pede uma moedinha. E às vezes você dá um lanche do McDonald's para ele. Fiz isso com os meus meninos esses dias. Passamos no McDonald's, compramos lanche e vamos comprar um a mais. Não deu 1 quilômetro. Na esquina, uma moedinha, pelo amor de Deus. Estou com fome, ou então estou com fome. E aí, meu irmão, você tira o lanche do McDonald's. O cara quase que desmaia. Está com fome. Eu gosto, viu, irmão? Você não gosta? Pastor, fazendo propaganda. Você acha que precisa de propaganda da igreja, McDonald's? Ô, tonto. Irmãos, a gente tem que aprender que... Agora, o mundo precisa muito mais, irmãos, do que um lanche de McDonald's, do que uma moeda. Eu vou tomar a liberdade, pela amizade e carinho que tem, de dar um exemplo aqui que veio na minha mente agora. Francisco e Angélica, sabe como que eu os conheci? Essa família abençoada venezuelana. O Álvaro está ali também. No semáforo, ele com uma placa. Vindo da Venezuela, me ajude a arrumar um emprego. Quero trabalhar. Mas o Francisco hoje ele sabe disso. Ele não precisava, nem a Angélica, só de um emprego. A família deles não precisava só de um emprego. Deus já abriu porta de emprego, Deus já abençoou, louvado seja o Senhor Jesus. Mas eles precisavam de Jesus. A real necessidade do mundo é Jesus, gente. Jesus. E quando Pedro e João estão ali, eles olham para aquele homem. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! E aquele homem se põe a andar. A real necessidade do mundo é Jesus. Mas a gente se esquece disso, sabe por quê? Nos falta vida de oração, irmãos. Porque quando a gente tem vida de oração, a gente entende que a nossa real necessidade também é Jesus. Que só Jesus pode suprir o vazio que está aqui dentro. Só Jesus pode suprir as carências que estão aqui. Só Jesus pode suprir a necessidade que eu tenho de correção, de exortação, de repreensão, de transformação, de mudança. Só Jesus pode. Mas se a gente não corre para o lugar de oração, a gente está dizendo, eu não creio que Jesus seja a resposta para as minhas necessidades. Eu acho que eu posso respondê-las em outras coisas. Mas quando a gente valoriza o lugar de oração, quando a gente tem vida de oração, quando a oração está na nossa agenda, a gente está testemunhando para o nosso próprio coração e para o mundo à nossa volta. Jesus é a real necessidade do mundo. Jesus também é a minha necessidade. Pedro e João podiam dizer para aquele homem, olha, ele mudou a nossa vida, ele pode mudar a sua. Ele me transformou, ele pode te transformar. Ele fez de nós pescadores de peixes, pescadores de homens. Ele pode fazer algo tremendo na sua vida também. Ele preencheu o vazio que tinha aqui dentro. Ele pode preencher o vazio que está aí dentro. Inclusive, a gente está vindo aqui para estar com Ele. Para orar junto. A gente veio para buscar mais comunhão com Ele. Irmãos, vida de oração. Nos dá discernimento da real necessidade do mundo. Que é a mesma necessidade que nós temos. Deus, presença de Deus. Terceira e última coisa. Na verdade tem mais 4, mas eu não consigo pregar tudo. Temos discernimento acerca de quem somos em Cristo. Irmãos,
o Pedro vai dizer para aquele homem assim: olha para nós. Ele já estava olhando. Foi ele quem viu Pedro e João primeiro. Mas talvez o homem tenha tirado os olhos deles, da face, do rosto, do que diziam, e tenha colocado os olhos nas mãos. Opa, vai sair uma moeda desse bolso aí. Vai vir uma moedinha, vai vir alguma coisa aí. E Pedro e João dizem: olhem para nós. Olhe para nós. A gente é templo do Espírito Santo. Olhe para nós. Nós somos servos de Jesus. Olhe para nós. Nós somos testemunhas de Cristo enviados com poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Olha para nós. Nós temos as palavras de vida eterna. Olha para nós. Nós somos diferentes. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Olha para nós. Nós fazemos parte de um povo que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, convocados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para nós, o nosso nome está escrito no livro da vida. Olha para nós, nós cremos no Cristo que veio. Nós cremos no Cristo que realizou sinais, prodígios e maravilhas. Nós cremos no Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós cremos no Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. Nós cremos no Cristo que está vivo à direita de Deus Pai. Nós cremos no Cristo que enviou o seu Espírito. Nós cremos no Cristo que vai voltar. Olha para nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que ter discernimento de quem nós somos neste mundo. Senão a gente fica se escondendo, enquanto deveríamos nos manifestar como filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O bairro onde você mora aguarda a manifestação do Filho de Deus. O seu vizinho aguarda a manifestação do Filho de Deus. A sua empresa aguarda a manifestação do Filho de Deus. Seus amigos aguardam a manifestação de um Filho de Deus. Olha para nós, olha para nós. Amém, irmãos? A gente não pode esquecer de quem a gente é no Senhor. De quem a gente é no Senhor. Não podemos nos esquecer. E eu acho maravilhoso que esse homem é curado. E esse homem entra no templo, louvando a Deus, saltando, juntamente com Pedro e João. Queridos, quanta gente Deus quer trazer para o nosso meio, que vão entrar por essa porta, saltando e louvando a Deus, junto comigo, junto com você. Quanta gente, mas para isso, irmãos, a gente tem que ter oração na nossa agenda, porque senão a gente não sabe quem a gente é não, irmãos. A gente passa tempo no celular, a gente passa tempo na TV, a gente passa tempo vendo um monte de coisa deste mundo, e a gente não separa tempo para estar diante daquele que diz ao nosso coração quem nós realmente somos. Como é que Jesus vence o diabo no deserto? O diabo lança uma dúvida certeira, que poderia derrubar qualquer homem, mas não Jesus. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, faz isso, pula daqui, faz aquilo outro. Jesus sabia quem ele era. O nosso problema é que muitas vezes, e Jesus vai para o deserto, importante isso, para quê, irmãos? Para ser tentado, sim, mas também para orar. E a intimidade de Jesus com o Pai o guardou da perversidade do diabo contra ele, no que diz respeito a atacar principalmente a sua identidade. Você é um lunático. Você acha que você é filho de Deus? Está louco? Jesus sabia bem quem ele era. E, irmãos, nós precisamos disso, viu? Tem gente,
não sou contra, sou a favor, é bênção, ajuda demais. Demais, irmãos. Tem gente gastando muito dinheiro com psicólogo. Volto a dizer, é importante e ajuda demais. Mas tem coisa que só no lugar de oração vai ser resolvida dentro do coração da gente. Tem gente gastando dinheiro e tempo com psiquiatra. É importante e ajuda demais. Mas tem coisa que só vai ser resolvida no lugar de oração. Tem gente gastando dinheiro e tempo também com muitas outras coisas que são verdadeiras distrações, enquanto que só vai descobrir quem realmente é no lugar de oração. A gente não pode esquecer disso, irmãos. A gente tem que ser o tipo de gente que pode dizer, olha para nós. O apóstolo Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Que ousadia, irmãos. Pastor, mas isso era para o apóstolo Paulo. Isso é para mim e para você. Devemos andar como ele andou. Mas para isso a gente tem que saber quem a gente é. Terminando. Quando a oração está em nossa agenda, a gente está na agenda de Deus. Quando a gente está na agenda de Deus, a gente tem discernimento do que Deus quer fazer. Segundo, a gente tem discernimento da real necessidade, tanto nossa como do mundo. Terceiro, a gente tem discernimento acerca de quem nós somos em Cristo. Depois eu iria dizer que a gente tem discernimento do que nos foi dado. A Bíblia diz que o Senhor nos enviou com a sua autoridade. E ao nos enviar, Atos 1:8, Ele derramou poder sobre nós, o que aconteceu em Atos capítulo 2, o Espírito Santo. O que nos foi dado, meu irmão, vale mais que ouro e prata. Vale mais que qualquer coisa, não só na terra, no universo. A presença do próprio Deus na pessoa do seu Espírito. O poder de Deus para fazer aquilo que o ouro e a prata não podem fazer. Vocês devem ter acompanhado essa semana os bilionários que desceram para ver o Titanic. Bilionários, irmãos. Bilionários. Entraram num negocinho um pouco maior que essa escada aqui para ver o Titanic. Triste, viu, irmãos? Triste. Já orei pelas famílias, se você não orou, porque é bilionário, mas é gente como qualquer outra pessoa. Mas eu fico pensando, gente, o dinheiro não pode nada, irmãos. Implodiu, ó. Acabou, meu irmão. Cadê o bilhão que resolve? Cadê? O Titanic já é um exemplo disso. O próprio Titanic já é um exemplo disso. Cadê o bilhão que resolve quando a nossa vida implode? Não tem, meu irmão. E às vezes a gente fica pensando, se eu tiver mais, se eu juntar mais, se eu conseguir mais, Meu irmão, não está aqui. Está em Cristo. Está em Cristo Jesus. Ele nos dá tudo que a gente precisa. E o que a gente tem, irmãos, a gente precisa ter discernimento disso. Tem muita gente que se acha pobre sendo muito rico. E tem muita gente que se acha rico sendo miserável. Temos discernimento quanto ao que cabe a nós fazermos. Eu termino com isso. É interessante que o Pedro e João, já quero chamar o Ministério de Louvor para cá, eles dizem assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas o sujeito ficou lá, meu irmão, deitado, não levantou não. E o texto diz que ainda não tinha como ele levantar. Preste atenção no texto. Os seus tornozelos ainda não estavam firmes. O milagre ainda não tinha acontecido. Mas a palavra já havia sido lançada, com discernimento. O Espírito Santo diz, eu vou curar esse homem, vocês podem. Mas é interessante que o Pedro e o João fizeram o que cabia a eles fazer. E a gente precisa ter discernimento disso. Tem muita gente, Deus faz tudo. Deus não vai fazer tudo, meu irmão. Tem uma parte que é nossa.
Talvez se Pedro e João não tivessem pegado aquele homem pela mão e o erguido, ele estava deitado, exagerando aqui, né? Até hoje. Talvez ele não tivesse sido curado. Mas Pedro, segura o cara pela mão e levanta. E talvez na hora que levantou ainda teve que dar uma... Fica em pé, rapaz, fica em pé. Jesus, cadê? Ajuntou já, benção. Tem uma parte que cabe a nós, irmãos. Cabe a nós, a gente precisa ter discernimento dela. Olha quanta cadeira vazia aqui, meu irmão. Olha para o seu redor. Cadeira é feita para estar vazia. Alguém tem uma decoração, a cadeira vazia, caramba. Vazia a cadeira. Comprei essa cadeira para quê? Para ficar vazia. Cadeira é para gente sentar nela. Pastor, mas tem muita igreja. Essa cidade tem mais de 750 mil habitantes, meu irmão. Será que não tem uma parcela aqui para encher essas cadeiras? Tem a nossa parte, irmãos. No que a gente está falhando e a gente quer que Deus faça. Não, Deus envia trabalhadores. Jesus orou, mas Jesus foi buscar. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas isso numa igreja que tinha vida de oração e pregava o Evangelho. A gente fica querendo que Deus acrescente. Acrescenta, Deus, acrescenta. Oh, Deus, acrescenta, acrescenta. Não vai acrescentar, não. Deus olha para nós e diz, faz a tua parte. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Vem para a minha presença, vai orar. Põe o Evangelho nos lábios aí. Começa a pregar o Evangelho. Começa a falar de Cristo para as pessoas. E você vai ver o que eu faço. Mas se você não fizer a sua parte, não vai ter milagre. Não vai ter. Eu faço o que é impossível. O que é possível, que eu já capacitei a igreja a fazer, cabe à igreja fazer. Amém, irmãos? E isso diz respeito à vida de oração e à pregação do Evangelho. Quem não tem vida de oração não prega o Evangelho, não. Pode pregar a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja tal. Mas o Evangelho não prega, não. Porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos. E poder de Deus a gente só recebe quando a gente tem vida de oração. Não prega. Sem vida de oração a gente não ganha ninguém para Jesus. Ninguém, meu irmão. Você pode trazer para a igreja. Arrastar para a igreja, vai ficar um tempinho e vai sair. Porque sem vida de oração, a gente não tem o que dar. Porque a gente não recebeu e ninguém pode dar o que não tem. A gente abastece em Deus e a gente derrama sobre os outros. A gente enche o coração e o nosso coração transborda sobre os outros. A gente enche a nossa vida e essa vida de Deus passa para os outros. A gente enche o coração e a boca fala do que está cheio o coração. A gente tem a mente transformada e a nossa mente tem foco. A gente está nessa terra para glorificar o Cordeiro. Vamos ficar de pé?